Amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Domingo, dia 23 de março, está entrando no ar mais um giro de notícias do Vascão para você. Sinta-se em casa, prestigie o trabalho do amigo e fique atento aos destaques desse vídeo de hoje. Diretoria segue trabalhando por renovações importantes. Clube tem conversas e aguarda posicionamentos. Vasco tem semana decisiva por formação do time. Tendência de mudanças na equipe para estreia diante do Santos. Isso e muito mais eu vou desenvolver aqui para você, portanto, fique ligadinho até o final, já deixa o like, compartilhe o conteúdo do amigo e junte-se a nós nesta plataforma como mais um inscrito do canal. Olha, vem comigo nessa! Bom, vamos inicialmente destacar os preparativos para a estreia do Vasco no Brasileirão diante do Santos, do Neymar, no próximo final de semana em São Januário, e a tendência, como eu já venho falando aqui alguns dias atrás, é de mudanças sim no time, tanto na parte tática quanto na de peças. Os dois últimos jogos treinos, contra Maricá e Boa Vista, deixaram em aberto a formação que o técnico Fábio Carille vai levar a campo. Isso porque em ambos os jogos a equipe considerada titular, não se apresentou bem e manteve uma certa irregularidade em campo. Ontem, diante do Boa Vista, não foi diferente. Durante o tempo em que eles foram mantidos em campo, os titulares, o Vasco perdia por 1-0. O time só conseguiu virar depois que tanto o Vasco como o Boa Vista acabaram aí colocando seus jogadores considerados reservas na tentativa de testar o time. E aí a equipe acabou virando para 2-1 com o garoto Sforza marcando novamente, e o Paê com um pênalti que dizem ter sido aí meio que duvidoso, selando a vitória, E a gente pode dizer o seguinte, meus amigos, houve pontos positivos, mas os negativos também foram muitos. Deu para se perceber mudanças na criação e na posse de bola, porém as transições entre o meio e o ataque tiveram aí os seus problemas. E essa semana é importante porque pode consolidar a volta do Felipe Coutinho às atividades com os jogadores e nos coletivos. E também consolidar aí finalmente o time que o Carille vê como positivo para esse início de trabalho. Outro que pode retornar neste início de semana é o goleiro Léo Jardim, que ontem ficou de fora do jogo treino diante do Boa Vista. Ele alegou dores no seu joelho esquerdo e vem fazendo com isso treinamentos para voltar logo aí rapidamente às atividades, ao seu posto. O treinamento de ontem apresentou algumas novidades e dúvidas. Como eu previa, o treinador segue com dúvidas no segundo volante. Como o Tietê ainda está de fora se recuperando de um problema, ele vem aí tentando testar peças por ali para ver com quem pode atuar ao lado do Hugo Moura. Ontem foi a vez do Souza atuar nesse setor. O zagueiro Maurício Lemos ganhou também uma oportunidade do time e esse treinamento da semana vai definir o companheiro aí, então, do João Victor. A surpresa positiva foi a volta do Adson, aos gramados, aos treinos. Ele que foi, teve uma cirurgia importante aí e foi colocado por um grande tempo aí para ir se adaptando e podendo voltar a ser relacionado aí no Brasileirão, mas ele ainda vem fazendo um trabalho gradativo e especial de transição para não queimar etapas. E você, quais as suas expectativas para essa estreia do Vasco, hein? Será que esse time desencanta contra o Santos? Então, participe e comente. Bom, agora vamos falar de renovações contratuais, meus amigos. O Vasco segue trabalhando firme nos bastidores nesse processo. 3 jogadores em especial vêm recebendo uma atenção extra, já que tem os seus respectivos vínculos, se encerrando aí no final do ano, e na metade do ano poderiam aí de repente assinar um pré-contrato com outra equipe. São eles o Léo Jardim, o goleiro, o lateral direito Pumita Rodrigues e o meia Paulinho Paula. Na situação do Léo Jardim, apesar da resposta do empresário do jogador, e do próprio atleta, ainda não ter saído, digamos assim, é de otimismo. Por quê? Ao que parece, o Vasco vem se resguardando aí com uma cláusula contratual de renovação automática que pode ser ativada pelo clube caso ele atinja aí um determinado número de jogos como titular neste ano 2025. E o Léo Jardim é um dos jogadores que mais participa dos jogos e com isso a situação pode acontecer
com mais tranquilidade. Porém, o Vasco entende que precisa desse acordo, né? Precisa que essa renovação ocorra de uma forma mais certa entre as partes. E por isso, já enviou uma nova proposta desde janeiro para o seu empresário Paulo Pitombeira e oferecendo aí 4 anos de contrato, um bom aumento salarial. Além, claro, do aumento na multa rescisória e também outras bonificações. Veremos aí se agora em abril a situação avança para um desfecho positivo. Sobre o Pumita, como os companheiros do Globoesporte.com trouxeram recentemente, já há conversas, né, mesmo entre as partes, o Vasco e o seu staff visa aí agilizar esse processo de renovação do lateral. Há o entendimento de que o jogador pode ser uma peça importante na temporada com esses jogos na Sul-Americana, né, pela sua experiência lá fora. E mesmo na reserva é um jogador que é bastante utilizado, bastante acionado aí no decorrer dos jogos. E obviamente há clubes estrangeiros que estão de olho nessa situação, até porque o Pumita, vira e mexe, é convocado para a seleção do seu país, o Uruguai. Isso valoriza o atleta. Antes de eu entrar no ar, busquei contato, tentei falar, né, com o Francisco Paco Casal, né, que é o agente que cuida da sua carreira, até para saber se poderia dar um posicionamento sobre esse processo de renovação. Mas o mesmo, né, o empresário, até o momento em que eu gravava esse vídeo, não me respondeu. Em relação ao Paulinho Paula, meus amigos, o jogador também tem contrato se encerrando no final de 2025. A informação que eu consegui apurar no dia de hoje é que a situação da renovação já foi conversada entre Vasco e os representantes do jogador, que pertence à empresa Fato Gestão. E agora a bola está com a diretoria do Vasco. Tudo que foi conversado já está com o Vasco e fica a expectativa também de uma evolução neste assunto, porque o Paulinho retornou há pouco tempo, né, depois da lesão que teve, é um jogador voluntarioso e mostrou que pode ser uma peça útil aí nessa engrenagem do Fábio Carille, né, que vem montando, e útil ao Vasco, porque o lado ofensivo do Vasco ainda carece aí de uma melhora mais significativa. Então, galera, essas são as informações que eu tenho no momento para passar para vocês. Bom, eu vou indo. Amanhã a gente está de volta. Agradeço demais sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.